Devil May Cry é uma das franquias mais fascinantes do mundo dos games, e após eu ter feito a timeline definitiva da franquia, eu decidi fazer um último vídeo com essa temática, uma tier list onde eu classifico todos os personagens principais e chefes, para que nós possamos ter uma ideia sobre o poder dos personagens nessa franquia. Então apertem seus cintos porque aí vem vídeo longo com bastante informações. E já se inscreva no canal para nunca perder as novidades. Vamos começar com o rank inconclusivo. Personagens que aparecerem aqui têm seu verdadeiro nível de poder desconhecido ou simplesmente é bem ambíguo e fica difícil classificá-los. Então, para não cometer nenhum tipo de injustiça, essa classificação é uma categoria à parte. E começando esse rank ou categoria, temos Freck e Gek, os fantasmas gêmeos de lobos brancos pálidos, que são animais de estimação e servos do guerreiro demônio Bolverk. Eles são demônios menores e são enfrentados como inimigos relativamente comuns. Por isso, você pode tanto colocá-los como inimigos figurantes, mas por eles serem servos de Bolverk, você poderia colocá-los em um nível maior, então o seu poder acaba se tornando inconclusivo. O Padre é um demônio que apareceu no anime de Devil May Cry. Inicialmente ele contratou Lady para se livrar de um demônio que na verdade era Trish. As duas acabaram brigando, mas logo o mal-entendido foi resolvido com a chegada de Dante. Então o Padre mostrou sua verdadeira forma, mas infelizmente não foi possível ver a verdadeira força porque Dante, Lady e Trish simplesmente apagaram esse demônio da existência. Alice é uma humana que aparece no mangá de Devil May Cry 3. Ela realmente não tem nada de especial, além do fato dela ser uma criança humana que cria um corpo adulto graças a um ritual feito pelo Coelho Branco, ou White Rabbit, e ela forçou Dante a quase se submeter enquanto sugava o sangue dele, e o próprio manifestou seu poder de uma forma única, pois não tinha o Devil Trigger ainda, e não queria machucá-la também. E posteriormente ela roubou a metade do amuleto perfeito de Dante. Então, por causa disso, eu a deixo no rank inconclusivo, porque não temos como medir com certeza o poder dela, porque infelizmente o mangá acabou sendo descontinuado. White Rabbit, ou Rabbi, como ele é chamado por Alice, é um demônio que aparece no mangá de Devil May Cry 3, e suas habilidades permaneceram um grande mistério. Ele foi capaz de sobreviver a alguns tiros da Ebony e Ivory, e ele até que era bem rápido, mas a extensão completa de suas habilidades é desconhecida. Geryon e Elder Geryon, dois cavalos manipuladores do tempo da mesma raça. Devido ao fato de Geryon ter aparecido somente em uma batalha, e sabemos que ele não foi selado por Sparda para guardar a torre Temeni-Gru, ele só luta contra Dante em Devil May Cry 3 e não temos como mensurar o seu poder. Elder Geryon foi montado por Cavalier Angelo, mas isso é tudo que vimos dele, e ele acabou lutando contra V junto a Angelo, mas é como eu disse, não tem como saber ao certo o nível dele, e ele acaba ficando inconclusivo. O Golias é um demônio que queria tomar o lugar de Urizen e se tornar mais poderoso. Entretanto, ele só teve tempo de ser derrotado por Nero e posteriormente contra V na dimensão criada por Malphas, mas não era o Golias real. E esse demônio pode ser argumentado para ser muito fraco, assim como muito forte, então vou colocá-lo em inconclusivo. Artemis. Trish usa a arma demoníaca com o mesmo nome na batalha dela e de Lady contra Urizen, na esperança de que seus projéteis multi-ataques pudessem dominar a defesa do mesmo. Infelizmente, essa tática falhou e ambas as caçadoras de demônios foram derrotadas e capturadas. Então, Urizen usa a Lady derrotada como um hospedeiro do demônio Artemis. E ele usa essa arma para desenvolver um corpo totalmente funcional demoníaco, com Lady atuando como seu núcleo.
Ela tem ataques poderosos, mas além de ter sido derrotada por Nero, não tem muito no que se guiar no quesito do poder de Ártemis. Gilgamesh, na verdade, não é um demônio por si só. Ele é raízes da Qliphoth fundidas ao metal demoníaco do mesmo nome. Essa monstruosidade tomou proporções absurdas e, infelizmente, o único feito dele é perder para Nero e causar destruição na cidade ao criar ondas de choque. Por isso, eu coloco como inconclusivo. Outro personagem que está no inconclusivo é Jokatgum. É dito que ela é um demônio gigante e poderoso que habita na água. Esse demônio foi derrotado por Dante e Lúcia, e é tudo que sabemos. Mas supostamente ele é para ser forte, porque foi usado como componente para reviver Argosax. Mas realmente não temos uma métrica para saber a força real desse demônio. E outro em Devil May Cry 2 que segue essa mesma linha é Trismagia. A única descrição que temos desse ser é que ele é um demônio antigo e poderoso, o oráculo do mundo demoníaco. Ele tem 3 faces que representam emoções diferentes. Vermelho é raiva, preto é alegria e branco é tristeza. Ele ainda pode se dividir em 3 cabeças elementais e cada uma controla um elemento diferente. Mas só temos o ranking dele para nos guiar, então o deixarei em inconclusivo. Doppelganger, também conhecido como Death Void, ele é um demônio formidável, sendo capaz de dobrar e refratar a luz para assumir a forma de um oponente, assim como imitar alguns de seus movimentos de luta, como ele fez contra Dante. Devido ao fato de justamente ele se adaptar ao oponente e não ter muitas informações sobre ele, além disso que eu falei, é difícil calcular precisamente o seu poder, então ele vai ficar nesse rank. O próximo são as secretárias, as guarda-costas de Arios. Na verdade, as secretárias são demônios artificiais ou manequins criados por Arios, através de seu conhecimento de ciências arcanas. Lúcia era uma dessas, mas por ser considerada como um defeito, ela foi descartada e criada por Matier e treinada pela mesma. Então elas devem ser comparáveis com Lúcia base, pelo menos. E Dante, quando enfrentou Arios, enfrentou ele e mais 2 secretárias na missão 17. Mas ainda assim, o poder delas fica ambíguo. Belphegor. Esse demônio é descrito como um Lorde demônio com muitos tentáculos, que aparece no anime de Devil May Cry. Ele foi invocado para destruir o mundo pelo mordomo de Mike Hegel, com a ajuda do servo de Belphegor, Bradley. No entanto, Dante descobre sobre ele através de Bradley, e sozinho envia Belphegor de volta ao mundo demoníaco, e definitivamente Belphegor é para ser um demônio muito poderoso, mas devido ao fato dele ter encontrado Dante, ele não pôde mostrar nem 1% do seu poder, e mesmo que seja um poder incrível, ainda assim é inconclusivo. E como eu tinha falado de Matier, ela também fica no ranking inconclusivo, porque na história dela como Sparda, podemos entender que ela e os protetores eram extremamente poderosos, sendo eles capazes de lutar contra Argosax quando ele surgiu no mundo humano, porém eles não foram capazes de derrotá-lo. E Sparda acabou dando uma grande ajuda enquanto eles selaram Argosax com as relíquias Arcana. Então, por isso, não tem como saber o quão forte Matier verdadeiramente foi, mas acredito que possamos dizer que ela é muito poderosa. O Rank D hospeda personagens que estão no nível mais baixo da hierarquia de poder em Devil May Cry. E começando esse rank, nós temos ninguém menos que Cid. Ele é o demônio que conseguiu trazer o poder de Abigail para o mundo humano, mas sem o poder dessa entidade, ele não é nada de especial, e podemos dizer que ele é o ser mais fraco da franquia. Nem mesmo o amuleto de Nina Lowell, que detectava energia demoníaca em uma certa distância, pôde detectá-lo. Já com o poder de Abigail, ele pôde até brincar um pouco com Dante, mas esse poder vem de Abigail em si, e não de Cid.
Então, se de base é o mais fraco que nós já vimos até então. Gru é o próximo personagem. Ele aparece na novel Devil May Cry Volume 1. Ele era um mercenário e um grande amigo de Dante, que se identificava na época como Tony Redgrave. Ele é um mercenário experiente, capaz de eliminar muitos humanos, mas não está nem próximo dos humanos mais fortes de Devil May Cry. Mas ele ainda assim é notável. E apesar dele ter congelado quando viu alguns mortos-vivos, ele até que tentou lutar contra Gilver, e isso é algo impressionante. Bradley é um demônio que apareceu no anime de Devil May Cry. Ele tem o poder de curar coisas orgânicas e pôde reviver Mike Hagel após o mesmo ter sido mortalmente ferido. Mas em geral, ele é um demônio fraco apesar de ter força e durabilidade sobre-humana. O demônio que tomou a forma de Nina Lowell é o próximo. Esse demônio também vem do anime. Em sua forma real, ele tem poderosas foices no lugar das mãos e na sua boca existem poderosas presas que também se formam para eliminar tudo que ele ver. E definitivamente esse demônio seria uma grande ameaça a humanos. O demônio que tomou a forma de Brian Lowell é o próximo. Eu coloco esse demônio na frente do anterior simplesmente porque ele é muito maior e mais forte pelo pouco que vimos no anime. O diretor é outro demônio que apareceu no anime. Ele faz parte de uma raça de demônios que usa lâminas nas mãos e podem detonar humanos como se fossem feitos de papel. E apesar da Ebony e Ivory detoná-los, para os humanos, o diretor e os outros demônios nesse calibre seriam um pesadelo. Plésio é outro demônio que apareceu no anime. Ele é uma máscara troll, basicamente. Se você encontrá-lo, ele pede para você fazer desejos e vai recusar todos eles. E conforme recusa, seus olhos vão abrindo e depois ele comete um assassinato que o humano em questão acabar pedindo. Só que ao invés de ser uma morte limpa, ele simplesmente some e deixa o humano sendo incriminado por assassinato. E ele tem ataques ácidos muito fortes e seu corpo também é muito resistente. E somente por isso eu o coloco na frente dos outros. King é um demônio que, adivinhem só, também aparece no anime. Esse demônio pode usar seus braços como lâminas para atacar seus oponentes em alta velocidade, além de poder saltar consideravelmente alto. Esse demônio consegue se regenerar rapidamente, sendo que ao levar um tiro no olho, conseguiu recuperar completamente o olho direito, o que ao mesmo tempo mostra uma resistência considerável, já que levou um tiro de Ebony. Ele pode impregnar sua magia em objetos, como um relógio, para manipular seu dono. O usuário do objeto se comportará como um viciado em jogos de azar, que chegará ao ponto de correr riscos, como colocar a própria vida em jogo e tentar eliminar o oponente. Tudo por conta da magia que faz o portador agir, e não podemos esquecer que ele também tem a habilidade de manipular o acaso, ou a manipulação da probabilidade, sendo ele capaz de conceder aos possuídos por seu poder muita sorte. Então esse demônio até que é relativamente poderoso. Helena Houston possuída. Esse demônio vem diretamente do anime. O demônio possuindo Helena demonstrou poderes interessantes como força sobre-humana e a capacidade de flutuar no ar como se estivesse nadando, e também disparar ondas sonoras poderosas de sua boca e das guelras de seu pescoço, sendo que tais ondas sonoras são mostradas fazendo explosões consideráveis no concreto, o que a coloca acima de todos antes dela. O demônio da cidade Capulet. Ele é outro que, adivinhem, aparece no anime. Durante sua curta aparição, puderam ser vistas diversas habilidades que possivelmente ele utilizou há algum tempo para realizar diversos assassinatos ocorridos na cidade Capulet. Esse demônio tem a capacidade de se transportar entre dimensões, podendo assim passar de uma parede a outra em questão de segundos. Ele tem unhas afiadíssimas e pode até suportar um par de tiros de Ebony e Ivory antes de ser detonado. Red Eye é outro demônio que aparece no anime.
ele é consideravelmente durável para um demônio fraco, sendo que as balas da arma de Lady e até mesmo da Ebony e Ivory de Dante não tiveram efeito. O monstro tinha o poder de se transformar em uma motocicleta e dirigir a velocidades incríveis, que ultrapassaram a velocidade até mesmo de uma moto usando nitro, mas Lady deu um jeitinho nele. A partir do rank C, começamos a ver personagens e demônios que são até que ok e podem ser considerados uma ameaça. Noctpeteran é um dos muitos chefes de Devil May Cry 2 que vão aparecer aqui. Uma mariposa gigante que vive no submundo. Esse demônio constantemente solta ovos que se tornam larvas gigantes que engolem e atacam humanos e demônios. Apesar de Noctpeteran não atacar diretamente, suas larvas até que são bem fortes para demônios figurantes. Tateobesso é outro chefe de Devil May Cry 2. Ele é um tipo de demônio peixe até que bem poderoso. Ele pode gerar um campo elétrico em sua cauda que paralisa o oponente e causa enormes danos. Ele pode manobrar facilmente na água e até ficar invisível. Seus ataques de chicote de cauda são fortes o suficiente para quebrar colunas de pedra. E ele também é capaz de atacar com seus dentes afiados como navalhas. O Oranguerra. Esse demônio parecido com um orangotango parece ser uma versão gigantesca dos demônios Missida, e ele não é um demônio fraco como os figurantes anteriores. Ele é descrito como sendo um monstro hostil, com força e agilidade prodigiosas, e podemos ver isso quando ele amassa um vagão de trem com extrema facilidade. O Infestant é uma criatura parasítica que se une a demônios e até objetos inanimados, como tanques. E o mais importante de tudo, helicópteros. O próximo colocado é ninguém menos que o lendário Infested Chopper. Esse helicóptero demoníaco foi unido a um Infestant e se tornou uma arma demoníaca que possui mísseis, foguetes e Gatling Guns no seu arsenal, sem contar que pode sair voando como um doido. Você pode pensar que as armas são comuns, mas foram corrompidas, tornando esse helicóptero muito perigoso, e para derrotá-lo é necessário eliminar o Infestant, o que pode ser difícil para alguns Devil Hunters. Tartarusian e Plutonian, outros chefes de Devil May Cry 2. Esses seres desconsideraram as leis do mundo demoníaco e, como punição, foram confinados na prisão mais profunda. Apesar desses demônios parecerem meio genéricos, ele é bem poderoso e facilmente supera Oranguerra em força e basicamente todo o resto. E apesar de ele não ter a versatilidade de Infested Chopper, eu ainda assim acredito que ele é mais poderoso. Barrow é uma personagem que aparece na novel que serve como uma prequela a Devil May Cry 2. Nessa novel, ela era uma caçadora de demônios que usa um rifle anti-tanque e antimaterial para detonar demônios. Ela até ajudou Dante a destruir algumas das cabeças do incrível demônio Beastheads. No fim da história, ela até conseguiu projéteis especiais que drenam magia, e ela derrota os Cavaleiros Fantasmas de Chen e ainda conseguiu fazer uma baguncinha em Chen. Ela em si não é tão poderosa quanto suas limitadas balas, mas mesmo assim, com essas balas e sua arma, ela é muito impressionante. Mas ainda assim é uma humana poderosa. Lady é uma personagem que não precisa de introdução. Ela é a caçadora de demônios humana mais poderosa de Devil May Cry. Tudo o que Barrow pode fazer, ela também pode e até melhor. Ela já enfrentou uma quantia diversa de demônios e está no pico das suas habilidades físicas. E sua arma mais poderosa, além das suas habilidades afiadíssimas, é o lança-foguetes Kalina An, que pode ferir diversos demônios como o Red Eye, destruir um teto imenso do Temeni Gru, e ela conseguiu até lutar contra Trish, que não estava lutando com todo o seu poder, mas alinha o poder da Kalina An com suas habilidades incríveis, e temos um ser completamente perigoso, o Hell Vanguard.
Esse demônio aparece em Devil May Cry 3 como o primeiro chefe do jogo, mas na verdade ele não é bem um chefe, e sim um inimigo comum para Dante. Ele conseguiu escapar antes de Dante trucidá-lo completamente e foi detonado por Virgil. E posteriormente, durante a gameplay, nós vemos que Hell Vanguard não é um demônio em si, mas sim um tipo de demônio. O que torna esse demônio poderoso são suas habilidades de teleporte e foice afiada. Definitivamente esse demônio não é de baixo nível, especialmente porque é dito que ele é temido no submundo por sua natureza devassa e também a sua proeza em combate. O Gigapad. Esse demônio foi encontrado por Dante no Temeni Gru, e outros desse tipo foram vistos dentro do Leviatã. O demônio que vimos no Temeni Gru é descrito como um demônio que parece com uma tênia que entrou no mundo humano através de uma fenda no espaço e tempo. Além de seu tamanho colossal, ele possui um exoesqueleto forte que impede ataques inimigos e pode gerar bolas de raio de alta voltagem para deter quem quer que seja tolo de se aproximar dele. Não só ele tem um poder destrutivo forte devido ao seu tamanho, como também deve ter uma bela de uma mordida. E em termos de puro poder, eu coloco o Gigapad na frente, mas o Hell Vanguard é mais versátil. Fúria Taurus. Sim, outro demônio de Devil May Cry 2. Esse demônio empunha um martelo enorme e seu corpo é feito de lava endurecida e chamas na forma de um minotauro, pois ainda é assombrado pela morte, agonia e ressentimento dos condenados de acordo com seu arquivo, e ele era um componente para a ressurreição de Argosax. Ele foi pessoalmente invocado por Arius para atrasar Dante, o que nos mostra que o demônio é no mínimo bem poderoso. Baal, Dagon e a espécie dos sapos de Devil May Cry 4. Essa espécie tem corpos semelhantes aos de sapos e possuem 2 tamboris semelhantes a antenas brilhantes, conhecidos como Rusalka, que se assemelham a mulheres jovens e núbeis e podem falar. As antenas são usadas para atrair presas humanas, mas esses sapos, apesar de não serem acostumados com o combate, podem usar seu enorme peso e ataques para sobrepujar quem quer que esteja contra eles. Sem contar que apenas um deles pode causar uma tempestade tão severa que o castelo de Fortuna é coberto por completo. Mas isso é um poder mais para suas habilidades de gelo, que são extremamente poderosas. O demônio da Ilha Morris. Esse demônio perseguiu Dante e sua mãe adotiva na época logo após ele tomar o nome de Tony Redgrave. É descrito que esse demônio devastou a cidadezinha da Ilha Morris e incendiou tudo. 20 anos depois ele enfrentou Dante novamente. Esse demônio é capaz de fazer incêndios de grande magnitude, capaz até de acabar com a vida de dezenas de pessoas e detonar dezenas de edifícios. Sua resistência corporal é superior à de um demônio normal, e suas garras podem aguentar ataques normais da Rebellion. Gilver é um dos personagens mais interessantes de Devil May Cry. Ele é um protótipo de Ângelo criado por Mundus para eliminar os irmãos Sparda, e suas habilidades eram baseadas nos dados de batalha de Virgil e Dante que o Imperador acabou recebendo em suas mãos lá no submundo. Gilver, em sua forma base, era comparável a Dante na já mencionada novel Volume 1. Depois que Dante abandonou a persona de Tony Redgrave e se tornou Dante, por assim dizer, ele ficou ainda mais poderoso, e Gilver ainda assim podia acompanhá-lo. Posteriormente, no livro, Gilver faz um Nexus que ia consumir o mundo humano e transformá-lo em outro submundo, e ele então usou sua forma de Ângelo, e ficou tão poderoso que Dante mal conseguiu derrotá-lo. É interessante notar que Gilver foi criado para ser o demônio figurante mais forte que Mundus tinha, então por isso eu coloco à frente de todos os outros. E falando em demônios poderosos, o próximo na lista é Belial, o conquistador do inferno de fogo. Belial é um demônio de nível superior e é considerado o mestre quando se trata do fogo. É dito em Deadly Fortune
porque ele pulou de uma montanha e cobriu todos os arredores com fogo. O que é impressionante, ele foi derrotado por Nero no início do jogo, o que acaba limitando um pouco seu poder. Mas ainda assim, ele é muito poderoso e definitivamente subjugou muitos demônios para se tornar o conquistador do Inferno de Fogo. Equidna é outro demônio muito forte que aparece em Devil May Cry 4. Ela é o mestre da vasta floresta do submundo. Quando ela foi para o mundo humano, ela pôde manipular o clima em uma enorme área de floresta infortuna. Ela é dita também de ter conquistado a árvore demoníaca. Ela claramente é um demônio de alto nível e lutou contra Nero pós-Devil Trigger, apesar do mesmo não ter levado muito a sério. Mas Equidna na história é um demônio, assim como Belial, superior. Agnus é um personagem engraçado, mas apesar dele não parecer mais que um palhaço, ele é extremamente inteligente e foi o responsável pelo ritual da ascensão na Ordem da Espada, o ritual onde o indivíduo se torna um demônio artificial se for forte o suficiente, e se não for, se torna uma fera insana. Eu acredito que Agnus é mais poderoso que Belial e Equidna, porque apesar de Nero ter derrotado ele, quando ele lutou contra o mesmo, Nero já estava muito mais poderoso e já tinha liberto o seu Devil Trigger e sua força interior. E na sua forma Ângelo, ele fica muito mais poderoso que o normal. Então acredito que ele poderia lidar com demônios como Belial e Equidna. Os próximos no rank são Cerberus, Agni, Rudra e Nevan. Todos são demônios icônicos que foram selados por Sparda em pessoa para servirem como guardiões do Temeni Gru. Eu os coloco em frente a Equidna e Agnus justamente por isso. Eles foram escolhidos a dedo por Sparda devido ao seu poder para essa tarefa com importância imensurável, que é justamente guardar o Temeni Gru, a porta para o submundo. Credo, ou como eu digo, o nome do personagem que ninguém fala brasileirado, porque senão seria Credo. Na minha opinião, é superior a todos os outros anteriores, porque além de ele ter suportado o ritual como Agnus, ele é um guerreiro muito competente e era o capitão dos Cavaleiros Divinos da Ordem da Espada. Foi ele quem ensinou Nero a arte da esgrima e, no seu estado Devil Trigger, ou quando ele fica um Ângelo, por assim dizer, ele fica ainda mais poderoso. Mas como ele enfrentou Nero, após o mesmo despertar seu Devil Trigger, ele não teve tanta chance assim. E até Credo menciona que a força de Nero aumentou, mas mesmo assim, na minha opinião, ele é o mais poderoso na Ordem da Espada sem ser Sanctus, e possui habilidades e poder muito além de um demônio comum. Está até um pouco além de demônios como Equidna, Belial e outros. O rank B só pertence para personagens e demônios que demonstraram um grande poder. Podemos dizer que esses são os seres consideráveis na hierarquia de Devil May Cry. Nefasturris é um demônio que apareceu em Devil May Cry 2, um demônio gigante possuidor de arranha-céus, composto por milhares de Nefas-vermes, ou vermes do pecado, que também servem como condutores de energia entre o gigante e o submundo. Eu coloco esse demônio aqui porque ele é descrito como sendo a personificação de toda a cidade da Ilha do Mari, e ele cobriu o céu em uma imensa tempestade só por estar ali, sem contar que ele poderia causar um desastre imenso. Seus ataques elétricos e outros do seu arsenal são muito perigosos. E após sua primeira forma ser derrotada, sua cabeça continua lutando. Esse demônio é um imenso perigo. King Cerberus é um demônio bem poderoso, muito mais poderoso do que o Cerberus que Dante lutou nos portões do Temeni Gru. O rei Cerberus exerce 3 poderes elementais diferentes: fogo, gelo e relâmpago. Um poder elemental diferente controlado por uma única cabeça cada. King Cerberus afirma que demônios como Belial são impotentes diante suas chamas.
e refere-se a Baal como um demônio mesquinho que não é nada diante dele. Ele é o rei da tribo Cerberus e é muito mais poderoso do que aquele que Dante lutou em Devil May Cry 3, com Dante até afirmando que King Cerberus é um pouco mais durão que o resto da sua raça, o Leviatã, também chamado de Deus Fera do Mal. Um título interessante, especialmente se você tiver ciência de que, na verdade, o Leviatã é uma arma biológica criada por mundos em pessoa. O seu corpo é uma porta para o inferno da inveja e as almas enviadas para esse inferno são a fonte dos poderes dele. Dante acabou sendo engolido e enfrentou seus corações após o despertar do Devil Trigger e sua força interior. Então faz sentido Leviatã ser tão poderoso assim. Beowulf. Apesar desse demônio não ter o tamanho do Leviatã, ainda assim ele tem um poder absurdo. Ele foi um demônio de luz que foi selado por Esparda para guardar o Temeni Gru. Ele é extremamente impressionante. Apesar de ter sido morto facilmente por Virgil posteriormente, na sua luta contra Dante, podemos ver que o próprio está visivelmente cansado, indicando que Dante estava lutando mais a sério. E essa luta ocorreu após seu Devil Trigger e força interior terem despertado. E após essa luta, Dante ficou muito mais poderoso para poder enfrentar Virgil. Só pelo fato de ele ter feito Dante pós-Devil Trigger cansar, já é muito impressionante. Sanctus Diabolica. Antes só conhecido como Sanctus, ele era o líder da Ordem da Espada. Após o seu despertar, ele retornou como o Sanctus Diabolica, portando até a espada Sparda, que Trish, disfarçada como Glória, entregou à Ordem para ganhar a confiança deles. Nesta forma, ele está fundido com poderes demoníacos e é capaz de ressoar com a espada Sparda, o que acaba amplificando seu poder e distorcendo sua forma em uma aparência infernal. Ele foi um oponente para Nero no pico de sua força em Devil May Cry 4, após despertar seu Devil Trigger, e também após ter lutado contra muitos demônios. E apesar de Sanctus ter perdido, ele ainda assim merece esse lugar, porque ele é mais poderoso que todos os demônios que apareceram nesse jogo, com exceção do próximo na lista, a estátua Salvador ou Savior. Essa estátua é uma construção imensa que é feita de dezenas de milhares de demônios, assim como muitas almas. É ainda dito que ele continuou extraindo o poder de milhões de demônios. Seu interior abriga toda uma dimensão demoníaca e Sanctus controlava essa estrutura com a espada Sparda. Dentro do Salvador, Nero acaba passando por recriações de fortuna chamadas céus, e algumas dessas criações têm ciclos de dia e noite e até mesmo estrelas e luas. É importante notar que no pico das habilidades dessa construção, ele até tinha absorvido Nero em pessoa. Pode parecer estranho colocar Cavalier Angelo na frente do Sanctus e Savior, mas ele de fato é mais poderoso. Vejam bem, Cavalier é um demônio artificial do tipo Angelo que foi projetado para ser uma atualização do Nelo Angelo original. Mas o mais importante de tudo é que ele tem dentro de si e usa como fonte de energia ninguém menos que Trish, pois após a derrota dela e Lady para Urizen, ele usou o corpo de Trish como núcleo para Cavalier Angelo, que era defeituoso entre aspas e tinha sido descartado. E foi assim que ele conseguiu o controle inato de Trish sobre os raios. E não se preocupem, pois o próximo colocado vai explicar muito melhor a posição de Cavalier Angelo. E é claro que a próxima colocação é Trish. Após ela ter se juntado a PT de Dante, ela foi ficando cada vez mais poderosa. E em Devil May Cry 4, na novelização Deadly Fortune, quando Dante vai enfrentar o Salvador, ela ia ajudar as pessoas em fortuna, mas estava muito confiante em lutar contra essa entidade caso Dante quisesse trocar de lugar, aludindo que ela poderia vencer essa criatura gigante.
e Nero já tinha sido absorvido. E em Devil May Cry 5 ela ficou ainda mais poderosa. Então Trish não é brincadeira. Malphas é um demônio meio esquecível em Devil May Cry 5, mas saibam que ela é muito mais forte do que você pensa. Ela é um demônio incrivelmente poderoso devido às suas habilidades em manipular o poder demoníaco através da feitiçaria, que ela mesma afirmou ser a mais forte do submundo. Ela é tão poderosa que até mesmo V e Griffon, que apesar de não estarem no pico do poder, disseram que ela é demais para eles. Malphas é capaz de criar dimensões de bolso para prender sua presa, onde ela cria um fantasma infernal metafísico de demônios previamente mortos, para eles lutarem contra quem quer que seja o infeliz de cair nessas dimensões. Porém, esses fantasmas, apesar de serem poderosos, não exercem toda a força de suas formas reais. Mas de qualquer forma, Malphas é um demônio massivamente poderoso, que até mesmo lutou contra Nero no fim do jogo, apesar de ser derrotada de forma bem casual, tanto no mangá quanto no jogo. Malphas facilmente está acima de demônios como Cavalier Angelo, que era até subordinado dela, o demônio Beastheads. Esse demônio talvez seja um dos mais desconhecidos da franquia, por vir de uma novel relativamente desconhecida, mas essa estátua contém um poder colossal e foi criada por Mundus em pessoa. Quando essa criatura acabou saindo da forma de estátua, ele fez todo o mundo humano tremer, tanto na versão japonesa quanto na tradução. Ele pode até lutar contra Dante, mas o mesmo não estava usando todo o seu poder. Ele pode até transportar pessoas para realidades alternativas ao engoli-las. O poder dessa criatura, sem ser a forma base, depende de quem consome a estátua. Mas o poder base deste demônio é este mencionado, um poder capaz de afetar todo o mundo humano, o que é absurdo. Aí vai uma colocação que vocês não vão entender inicialmente. Eu coloco em frente ao demônio Beastheads Phantom, porque ele era um dos generais de Mundus e um dos seres mais poderosos no seu exército, um ranking muito acima até mesmo do demônio Beastheads, que foi criado por Mundus para poder ver o passado, presente e futuro. E o demônio Beastheads tem de fato um grande poder demoníaco, mas em termos de demônios com maior ranking e poder bruto, Phantom com certeza estaria acima. É claro que ele enfrentou uma das versões mais poderosas de Dante e foi derrotado, sendo que até mesmo Trish ficou boquiaberta pelo fato de Dante derrotar Phantom. Então o cara era brabo. É claro que a luta contra o demônio Beastheads foi em Devil May Cry 2, mas naquele ponto Dante não levava quase nada a sério, porque o cara tinha o poder para derrotar Argosax sem problema nenhum. Na minha opinião, Griffon é até mais poderoso que Phantom. Ele também é um dos generais de Mundus e é descrito como um dos servos mais poderosos que Mundus tinha no seu exército. Ele tem o poder de controlar o vento e a eletricidade e conseguiu lutar contra Dante 3 vezes, e na terceira ele foi derrotado definitivamente. E pelo que podemos entender pela fala de Mundus, até a derrota final de Griffon, o próprio imperador considerava Griffon como digno devido ao seu poder, e o mais importante de tudo, ele era digno de estar no exército dele. Griffon está anos-luz acima de demônios como Trish, e assim como Phantom tem um ranking muito maior que o próprio demônio Beastheads. E quando se trata de Phantom, eu acredito que ele é mais poderoso, mas podemos dizer que eles são no mínimo comparáveis, no caso Griffon e Phantom. Para encerrar esse nível, eu coloco Baal e seu irmão Modeus, bem nessa ordem. Ambos demônios foram aprendizes de Sparda, e eles se tornaram tão poderosos que subiram rapidamente nos rankings do submundo e se tornaram demônios do mais alto nível, e só pararam de treinar com Sparda porque o mesmo se rebelou e foi para o mundo humano.
Mas antes disso acontecer, Sparda tinha confiado a arte da espada a Baal e confiou parte de seu poder e desejo para Mo-Deus. Então, pediu para eles esperarem por seu retorno, mas ele nunca voltou. Então, sabendo disso, podemos dizer que ambos estão acima de tudo que vimos nesse nível até agora. Baal é dito de ser tão veloz que pode matar milhares de demônios em um único segundo. E Mo-Deus é ainda mais poderoso, apesar de ser mais pacifista. Apesar de ambos terem sido mortos por Dante, ainda assim eles são imensuravelmente poderosos em comparação a todos os outros abaixo deles. O Rank A hospeda entidades muito poderosas. Os seres que aparecerem aqui são tão poderosos que, por um lado, eles poderiam ser considerados como deuses menores ou até entidades demoníacas, com poder apocalíptico dentro de Devil May Cry. Começando o Rank A, temos Arius. Ele foi capaz de derrotar Lúcia, que por si só foi capaz de derrotar Phantom um pouco tempo depois. O demônio apareceu devido aos paradoxos temporais devido à aproximação do submundo ao mundo humano e, é claro, o poder de Argosax. E falando nisso, quando Dante eliminou Arius, o poder de Argosax acabou revivendo seu corpo e transformando em um demônio totalmente sem consciência, totalmente empoderado pelo poder de Argosax. Ele estava possuído por esse poder, estava ficando cada vez mais poderoso e estava entrando em um estado de mutação. Não se sabe quanto poder ele trouxe para si, mas foi o suficiente para deixá-lo em perigo apocalíptico, e Lúcia foi capaz de vencê-lo no fim do jogo após muito esforço. Balrog é um demônio que não temos muita explicação. Sabemos que ele é um demônio de fogo que assumiu o inferno de fogo após Belial morrer, e ele era o braço direito de Argosax. Ele diz para Dante e Lúcia que ele esteve reunindo poder há muito tempo para poder derrotar Argosax, e como o próprio foi derrotado, ele ficou meio irritado. Foi ele que conseguiu o fragmento da Yamato para poder pular entre dimensões. A própria Lúcia, que nesse ponto estava muito mais poderosa desde a vez que matou Arius, diz que ela conseguiria derrotar Balrog, mas seria uma luta difícil. Devido a isso, eu o coloco em frente a Arius, pelo fato dele poder dar uma luta difícil para Lúcia, que nesse ponto, como eu disse, está muito mais forte em comparação à vez que ela lutou contra Arius com o poder de Argosax. E falando em Lúcia, eu a coloco em frente a Balrog, justamente por ela ser capaz de derrotar Balrog e queria a ajuda de Dante para tornar as coisas mais fáceis. Mas ela poderia derrotar esse grande demônio, e ela é muito poderosa, como vimos. Após Lúcia, temos ninguém menos que o maior breakdancer da ficção, Arkhan. Mais especificamente, Arkhan com a Force Edge. Essa espada é a versão selada da verdadeira forma da espada Sparda, e por isso, quem quer que porte ela, ainda assim vai receber parte do poder de Sparda, como é afirmado em Before the Nightmare, e especialmente em Devil May Cry 3, onde Arkhan foi empoderado a um ponto onde Dante sozinho não estava dando conta, e isso era Dante no final do jogo, e estava muito cansado enquanto Arkhan estava tranquilo. Então foi preciso de ambos Dante e Virgil com seu poder no máximo para derrotar sua versão monstruosa, pois o coração maligno de Arkhan acabou distorcendo sua forma e ele virou essa gosma. Facilmente, Arkhan é um dos seres mais poderosos que já foram vistos na franquia, especialmente se levarmos em conta que esse mesmo Virgil no fim do jogo era descrito como tendo o poder para derrotar mundos enfraquecido, e mesmo nessa forma, ele seria superior a todos os seus generais. Tudo isso prova o imenso poder de Arkhan, e foi preciso 2 filhos de Sparda com o poder no limite para derrotá-lo. Apesar de Nelo Angelo ser Virgil, eu decidi colocá-lo separado porque ele merece um lugar aqui.
Nelo Angelo é a versão corrompida de Virgil após Devil May Cry 3, onde Mundus o transformou em um Ângelo. Nesse estado, Nelo Angelo foi capaz de vencer Dante na primeira luta, sendo que Dante em Devil May Cry 1 era exponencialmente mais forte desde a luta que teve contra Virgil, e ele ainda tinha consigo a Force Edge, que, como sabemos, garante ao usuário uma parcela do poder de Sparda, e mesmo assim, Nelo Angelo venceu na base da porrada. Na última luta entre os dois, ele removeu seu elmo e ficou ainda mais veloz, e sua reação em combate melhorou, e ele pôde dar uma boa luta contra Dante. Por isso eu o coloco nessa posição. V, ou o lado humano de Virgil, que foi separado de si quando ele se perfurou com a Yamato. Para ser sincero, V não é forte por si só. O que realmente o deixa forte são as memórias manifestadas dos generais e lacaios que também foram expelidas de Virgil. V tem consigo demônios que, pelo menos, devem ter um poder semelhante aos originais, como Shadow, Griffon e Nightmare. Ele é a bateria para as invocações, e devido ao fato dele ter Nightmare, que é um demônio colossalmente poderoso, ele fica nessa posição. Mesmo que usar esses demônios é como se literalmente ele estivesse removendo o tempo da sua existência, ele ainda assim tem poderes impressionantes e uma sinergia de equipe excelente com esses demônios, e por isso ele fica nesse lugar. Acima de V, é claro que temos ninguém menos que o Nightmare original, a outra arma biológica criada por Mundus. Essa arma tem tanto poder que o próprio Imperador temia que ele pudesse destruir o submundo. Nightmare era um general no exército de Mundus, e apesar dele ter sido derrotado por Dante, Nightmare é um completo absurdo. E eu o coloco acima de V justamente porque Nightmare não tem problemas em usar todo o seu poder, enquanto V tem alguns problemas em manifestar toda a força dessa esplendorosa arma biológica. O Rank S é guardado somente para personagens que estão no nível de deuses, ou literalmente são deuses demoníacos. Para começar o Rank S temos Bolverk. Esse ser é até engraçado porque ele aparece no totalmente esquecível e péssimo Devil May Cry 2, mas ele tem uma história muito interessante. Ele enfrentou Sparda durante os eventos da invocação de Argosax na Ilha do Mari. Esse demônio é descrito como um nêmesis de Sparda, que naquele ponto estava enfraquecido por ter selado o submundo e ter dividido os seus poderes. Mas ainda assim, ele era massivamente poderoso, e Bolverk aparentemente não foi completamente solado, e ele é dito de ser o guerreiro mais poderoso e habilidoso de Argosax, então faz sentido ele ter batido de frente com Sparda enfraquecido. Quem mais estaria acima de um guerreiro tão poderoso como Bolverk? Simplesmente o primeiro deus demoníaco, Pluto. De acordo com a grande lenda, durante a criação do mundo, quando o caos reinava supremo, um deus demônio com chifres negros emergiu das trevas. Usando uma lança, ele separou o mundo da luz do mundo das trevas e lançou um feitiço para impedir que os mundos se tornem um novamente. Algum tempo depois, um feroz príncipe demônio nasceu nas profundezas mais obscuras do submundo. Esse ser conseguiu um poderio militar absurdo e também colocou suas mãos no poder da fruta da Qliphoth. É claro que estamos falando de Mundus, que destronou Pluto. Mas Pluto é uma literal lenda. Nenhum abaixo dele pode tancar esse poder incrível que ele possui. Os próximos na lista são descritos em diversas mídias de serem equivalentes. E vocês sabem que estou falando de Abigail, Argosax e Mundus. Eu vou colocá-los nessa ordem, mas saibam, entre esses três, um é igual ao outro em poder. Sabemos que no passado Argosax travou uma guerra com Mundus, que repartiu em dois lados o submundo.
um lado que apoiava Argosax e o outro que apoiava Mundus. E Abigail é descrito como um demônio tão forte quanto Mundus. E sabemos que Mundus era o imperador do submundo por um motivo. Precisou que Sparda acordasse para a justiça e ficasse muito mais poderoso para poder competir com esse deus demoníaco. Chen é outro personagem da novelização da prequela de Devil May Cry 2, e o cara é extremamente poderoso. Alguns devem achar estranho ele estar acima de deuses demoníacos como os anteriores, mas no tempo que Chen enfrentou Dante, o filho de Sparda já tinha enfrentado uma versão alternativa de Mundus na realidade paralela do demônio Beastheads, onde Mundus era dito de ser até mais forte que o normal e era onipresente dentro de um vazio que era o nexus de todo o submundo, ou seja, a fonte do poder do submundo. E Dante venceu com extrema facilidade com seu poder base, sem Devil Trigger. Sem contar que devido ao curto período de tempo entre a novel e Devil May Cry 2, Dante conseguiria vencer Argosax com a mesma facilidade. Mas com Chen foi diferente. E é claro que devemos notar que o próprio tinha consigo material genético de Sparda, que ele pegou da espada do cavaleiro e replicou seu corpo e poder para inserir material demoníaco dentro dele mesmo. E ele inseriu tanto material de Sparda em si, que ele se tornou 70% demônio, e ele ainda tinha consigo o poder da estátua Beastheads. E essa luta foi bem difícil para Dante, e em certos pontos Chen replicou as habilidades na espada de Sparda e até seus golpes, mas Dante acabou vencendo de qualquer forma com certa dificuldade. Mas mesmo assim, isso nos mostra que a todo vapor Chen superou o poder dos deuses demoníacos e deu mais trabalho para ele que Argosax, Abigail e Mundus alternativo juntos. Urizen é Virgil, no quesito dele ser o lado demoníaco de Virgil ao ser separado pela Yamato, mas assim como Nelo Angelo, ele merece uma posição própria. Dante, quando foi enfrentar Urizen, tinha um poder que era descrito como podendo fazer com que os deuses demoníacos parecessem palhaços, superando de longe Chen e todos os inimigos que vieram antes. E mesmo assim, Urizen, que para sermos justos, estava recebendo um fluxo constante de sangue, ficou sentado por 24 horas, enquanto Dante ficava bombardeando ele com golpes. E no fim, Dante foi forçado a usar o Devil Trigger, mas Urizen quebrou a Rebellion com um golpe. Após isso, Nero ficou muito mais forte ao treinar por um mês e conseguiu cortar a mão do grande demônio, e por causa dessa insolência ele foi detonado. Mas Dante acabou conseguindo liberar sua forma mais poderosa, a forma Sin Devil Trigger, e conseguiu fazer Urizen recuar. Mas na batalha final contra o lado demoníaco do irmão, Dante lutou contra ele enquanto Urizen tinha consumido a fruta Qliphoth, a responsável pelos poderes absurdos de Mundus. E ele pôde lutar muito bem até contra Dante, mas eventualmente acabou perdendo. Mas isso não tira o mérito do poder incrível que Urizen nos mostrou. Nero. É claro que ele é extremamente poderoso, e como eu disse, após treinar por um mês, ele conseguiu cortar a mão de Urizen, sendo que, até onde nós vimos, Dante não tinha conseguido fazer algo assim. E após ele liberar seu Devil Trigger, ele conseguiu lutar contra Virgil extremamente enfraquecido, porque ele tinha lutado extensivamente contra Dante. O fato dele ter lutado contra Virgil, mesmo que enfraquecido, o torna extremamente poderoso, mas claramente ele não está no nível dos irmãos a todo poder. Fica muito difícil classificar Nero, mas com certeza ele é superior aos outros que vieram antes. Ser mais poderoso que Urizen após ter consumido a fruta é complicado de dizer ao certo, porque Urizen enfrentou Dante a 100%. Eu até colocaria Nero em conclusivo, mas acho que realmente não tem outro lugar para Nero a não ser um pouco atrás ou na frente de Urizen. Vai de cada pessoa. Vou deixá-lo como um pouquinho mais forte que Urizen,
porque não vejo Virgil, mesmo enfraquecido, sendo muito inferior à forma final de Urizen, no mínimo comparável. Mesmo assim, é um grande poder que Nero possui. Nem precisamos dizer que o rank Stylish é reservado para o Apex de Devil May Cry, e só existem 3 personagens aqui. Sparda. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando ele aparecer. O lendário Cavaleiro Negro é muito mais forte do que você pensa. Devemos lembrar que ele separou seu poder em 3 partes, que são representadas pelas espadas demoníacas Sparda, Rebellion e Yamato. Com pelo menos 1/3 do poder de Sparda, Dante foi capaz de derrotar mundos. Pensem nisso, mundos a todo poder. Sparda tinha feito isso anteriormente e selou o grande demônio em uma abóbada de mármore. O poder de Sparda após a luta contra mundos cresceu de uma forma tão exponencial que ele temia seu próprio poder. Sparda, como diz a lenda, usou seu próprio sangue, junto com o sangue de uma sacerdotisa humana, que era ancestral de Lady, em conjunto com sua espada Sparda e o amuleto perfeito, para selar a porta entre os reinos, o Temen-ni-Gru. E isso acabou roubando grande parte dos poderes dele, e ele decidiu selar a si próprio, no quesito de poder, ao deixar sua espada para trás, para que ela seja um selo. E mesmo ele estando enfraquecido no mundo humano e uma sombra do seu poder total, ele ainda foi capaz de lutar contra Bolverk e Argosax muito tempo depois. Sparda a todo poder eu acredito que seja muito mais forte que Nero, se pelo menos 1/3 dele é capaz de fazer Dante derrotar mundos. Imagine Sparda com todo o poder de suas espadas e mais um pouco ainda. O cara é simplesmente o Cavaleiro Negro Sparda. É claro que os seres supremos de Devil May Cry são os filhos de Sparda, Dante e Virgil. Ambos são equivalentes um ao outro em Devil May Cry 5. É importante notar que existiam menções de Dante superar Sparda desde Devil May Cry 1, mas na minha opinião o que realmente podemos começar a levar a sério é em Devil May Cry 2, onde é dito que Dante irá superar todos que vieram antes dele. Em Devil May Cry 4 também é dito que ele superou Sparda. E na novelização da prequela de Devil May Cry 2, é super óbvio que ele superou seu pai por ter vencido Chen, que tinha 70% do corpo bombardeado com células e material genético de Sparda. Porém, eu acredito que seja mais certo dizer que os irmãos superaram o poder total de Sparda, ou seja, o poder antes do selamento e antes da divisão entre as espadas. Simplesmente Sparda que teve o aumento exponencial. Esse Sparda, eu acredito que Dante e Virgil tenham superado. Até mesmo Nico diz que o Sin Devil Trigger de Dante pode ter mais poder até que o próprio Sparda. O recorde de Dante fala por si só. Mundus, Abigail, Chen, Argosax, Urizen, o cara é uma máquina e Virgil é tão forte quanto ele, fazendo com que eles sejam os seres mais poderosos que a franquia já viu.